Olá, amigos, salve Maria. A fraternidade finalmente anunciou quais são os 4 sacerdotes que serão sagrados bispos agora no dia 1º de julho. Trata-se de um momento, ao mesmo tempo, dramático e histórico na Santa Igreja Católica, que me remete aos tempos da resistência de Santo Atanásio contra os erros do seu tempo, aí que por isso nós precisamos comentar de forma mais profunda. Nós vamos mostrar nesse vídeo quem são os 4 sacerdotes e o que está por trás dessas indicações, o que ninguém vai falar para vocês. Então, em primeiro lugar, conforme prometido, já foi anunciado quem são os 4 sacerdotes. Nós vamos mostrar para vocês quem são eles através da página oficial da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então, o primeiro deles é o padre Pascal Schreiber e o segundo, o padre Michael Goldade. Um da Suíça e o outro dos Estados Unidos. E nós vamos passar com vocês a ficha aqui e depois eu vou pegar um ponto que une os 4 para mostrar para vocês a importância da tradição da igreja. Então vamos lá, olha, o padre Pascal da Suíça tem 53 anos de idade, nasceu numa família católica de 5 filhos, originária do cantão de Sargóvia, na Suíça. Então nós vemos aqui que o padre Pascal Schreiber veio de uma família de 5 filhos, né? Então quantas famílias brasileiras católicas chegam a 5 filhos hoje em dia? É muito raro. E ela vai dizer aqui, ó, com 53 anos de idade, nasceu numa família católica. Em 1992, ingressa no seminário, onde recebe a ordenação sacerdotal em 1998. Teve um ministério de 5 anos na Alemanha e na Suíça e recebeu em 2003 o encargo de dirigir uma escola secundária para meninos. Então, diferenciação de sexos, né, que é algo muito recomendável no ensino escolar. De novo, a ideia de uma tradição aqui. 2 anos mais tarde, responsável pela escola primária e secundária para meninas, na comuna de Wil. E aqui continua a ficha dele, certo? Eu vou colocar no link da descrição para que vocês possam ler depois. Quem é o segundo futuro bispo, com a graça de Deus? Michael Goldade, dos Estados Unidos. Ele é originário de Dakota do Norte, criado em St. Mary's, no Kansas. St. Mary's é como que a sede principal da fraternidade nos Estados Unidos, é uma pequena cidadezinha. Eu já tive o privilégio de visitar essa cidade, que gira em torno da Igreja da Fraternidade, né? Então, eu fui a várias cidades nos Estados Unidos, conheci várias personalidades da tradição, também para trazer livros inéditos para vocês, né? Eu e meu irmão. E vejam, ele vem de uma família católica de 10 filhos, entre os quais se contam 3 irmãs da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então, esse sacerdote ele vem de uma família de 10, sendo que 3 são irmãs e ele é padre, ou seja, 40% da família se tornou religiosa, certo? E aos 18 anos de idade, ingressa no seminário de Nona, onde é ordenado sacerdote em 2004. Em 2014, é nomeado prior na cidade do Kansas, onde se ocupa ao mesmo tempo de um priorado, de uma importante paróquia, de uma escola e de uma comunidade de religiosas. Então, ele lidera ali todo um ambiente tradicional. Tem 45 anos, fala inglês, estudou francês e possui também algumas noções de espanhol. Vamos para os outros 2 futuros bispos. O terceiro nome é Michael Poinsinet de Sivry, da França, e o quarto, também da França, Marc Anapia. Então nós temos 2 franceses, um suíço e um norte-americano. Vamos ver o background desses 2 sacerdotes também. Padre Michael Poinsett, ele tem 42 anos e vem de uma família católica de 7 filhos. Então o padrão aqui, né? O primeiro futuro bispo vem de uma família de 5, o segundo de uma de 10, o terceiro de uma de 7. Tem 42 anos, realizou a sua formação sacerdotal no seminário de Flavigny, na França, e a seguir em Ecône, onde se tornou sacerdote em 2008. Né? E o quarto é o reverendo padre Anapia, de nacionalidade francesa, como dissemos, que também vem de uma família
católica de 10 filhos, de onde provieram muitas vocações. Um dos seus irmãos é sacerdote da fraternidade, outro é sacerdote dos capuchinhos de Morgan, e uma de suas irmãs é dominicana, professora em Saint-Pré. Então aqui, numa família de 10, nós temos de novo 4 religiosos. Formado nos seminários de Flavigny e Éconne, recebe a ordenação sacerdotal em 2013. E no seminário ensina principalmente metafísica e dogma, além de aos domingos ocupar-se do ministério pastoral em diversas capelas. Então, vendo esses 4 casos aqui, pessoal, então, que vão ser 2 bispos franceses, um suíço e um norte-americano. O que a gente tem para dizer para vocês? Reparem que há um padrão aí. Os 4 futuros bispos vêm de famílias tradicionais que não quebraram a linha da tradição após a crise do Concílio Vaticano II e pós-conciliar, no qual houve uma completa quebra da tradição da igreja em muitos locais, e eles, por graça de Deus, tiveram a tradição preservada em suas famílias. E qual foi a consequência? 2 famílias absurdamente numerosas, e dessas famílias saíam muitos sacerdotes, certo? Então, é um padrão nos 4 futuros bispos. E é o mesmo padrão de Dom Lefebvre. Porque Dom Lefebvre, ele tinha 7 irmãos, certo? Eram 8. E dos 8, 5 se tornaram religiosos. Então, Dom Lefebvre teve uma proporção de religiosos entre seus irmãos ainda maior do que a dos atuais bispos da fraternidade, futuros, que é absurdamente grande. E quem leu a biografia Um Pai e Uma Mãe, que conta a vida de Dom Lefebvre, diz ainda mais, né? O biógrafo da mãe de Dom Lefebvre era diretor espiritual da mãe de Dom Lefebvre, e ele diz no livro, ele insinua claramente ali que a mãe de Dom Lefebvre chegou a ter os estigmas. Sim, a mãe de Dom Lefebvre, de acordo com o diretor espiritual da mãe de Dom Lefebvre, chegou a ter os estigmas. Esse livro foi escrito antes de toda a confusão da década de 1960, então não tinha nenhuma intenção apologética para defender um lado de resistência à revolução ou da revolução, né? Mas foi tão somente escrito, e a fraternidade aí também ganha mais um ponto positivo porque ela nunca usou isso como bandeira. Então você não ouve falar isso em lugar nenhum, você tem que chegar lá no livro e ler, certo? Então o que se percebe aqui? Que há um fenômeno de famílias que ao mesmo tempo são numerosas e tradicionais. Então, a civilização ocidental ela foi construída sobre esses 2 pilares. O pilar da família e o pilar da tradição. Sendo que, de certa forma, o ambiente tradicional ele tem uma primazia. Por quê? Porque é o ambiente tradicional que educa as famílias na virtude e que dá todos os instrumentos necessários para que essas famílias cresçam na graça, para, além de terem famílias numerosas, dessas famílias numerosas saírem muitas vocações. Mas o que a gente vê na Idade Média é que as famílias vão crescendo em virtudes, são as famosas famílias aristocráticas que vão surgindo, né? O espírito de família do Monsenhor de Lassus explica isso muito bem, que são famílias que vão perseverando no bem, no trabalho honesto, no crescimento das virtudes, geração após geração. As famílias aristocráticas vão então se tornar famílias que pensam antes no bem comum do que no seu próprio bem. Então são famílias que vão crescendo nas virtudes, e por crescerem nas virtudes, elas vão liderando as outras famílias, vão formando as regiões, né? Vão formando as cidades e vão liderando as nações contra as ameaças externas e também ordenando as nações contra os inimigos internos. Então as famílias aristocráticas têm muito disso, e elas eram guiadas no bem pela classe sacerdotal católica. A tal ponto que o Monsenhor de Lassus, ele vai dizer que as casas reais, que são as famílias mais aristocráticas das aristocráticas, têm, em média, 400 mais santos canonizados do que a nobreza, considerando a proporção dessas famílias, proporcionalmente. Por sua vez, as nobrezas têm, em média, 50 vezes mais santos que o povo. E por que isso acontece? Porque justamente essas famílias que lideravam
a Idade Média eram famílias forjadas na virtude geração após geração. Esse elo nunca era quebrado. E eram famílias santas, né? Quantos santos saídos de nobreza nós não temos? O maior deles, São Luís, rei da França. Em Portugal, o grande Dom Nuno Álvares de Santa Maria. Então, toda a nação na Espanha, São Fernando, toda a nação tem nobres canonizados. Ou então com grande fama de piedade. O maior exemplo no Brasil é a da Princesa Isabel, que foi uma grande defensora da fé e que por isso não herdou o cetro imperial. A maçonaria foi lá e quebrou, com o golpe da República, a vigência do Império. E onde que se faz essas famílias numerosas, então? Numa paróquia tradicional. Originalmente é isso. Como a crise aumentou, né, você hoje já não tem mais essas paróquias tradicionais muito bem estabelecidas. Agora o que você tem são capelas tradicionais. Mas são núcleos onde o padre, ele não é um administrador paroquial longínquo, mas ele é o pai de família, ele é o padre. Ele conhece todo o seu rebanho, ele é um pastor. E aí, naquela paróquia, muitas vezes, o que vai ter? Vários grupos ligados. Vai ter um grupo de meninos, vai ter um grupo de meninas, vai ter um grupo de senhoras casadas que vão rezar. E um colégio. E esse padre, então, que é o pai da comunidade, ele vai ser o diretor espiritual dos pais, dos professores e dos filhos. E ele vai corrigir os filhos porque ele os ama. Então, por exemplo, ele vai pedir para que os seus filhos não tenham televisão em casa, para que não pulem carnaval, para que não corram para a praia se vestindo de formas indecentes, né? Que os seus filhos não tenham celular. Então, ele vai protegendo todo o ambiente paroquial. Esse ambiente vai crescendo em número, porque as famílias são numerosas. Esse padre, ele vai ensinar que as famílias devem ser abertas à vida e vai ensinar aos pais como santificar os seus filhos. Então essas crianças com 5, 6 anos vão começar a rezar o Santo Terço, vão começar a saber das histórias dos grandes santos, das histórias das escrituras, vão começar a ir à missa tradicional e vão ficar em silêncio durante a missa, não de forma desordenada. Então essas crianças vão crescendo em virtude cada vez mais. E eu já contei várias histórias aqui em vídeos passados, porque eu, pela graça de Deus, tenho acesso a um ambiente paroquial tradicional como era antigamente, que é o mosteiro aqui de Pedotiba e Niterói. E, então, por isso, eu começo a ver como é que era antigamente essas coisas, como é que era o que o Dom Lefebvre chamava de experiência da tradição. E é impressionante que toda hora eu me espanto. Eu já contei, por exemplo, aqui a experiência da minha sobrinha, que ela só foi uma vez à missa nova na vida dela, quando foi aniversário da avó dela, então foi a família toda, e ela com cerca de 5 anos de idade, quando ela sai da missa nova, a primeira coisa que ela pergunta para a mãe dela é: mãe, por que as pessoas estavam pegando Jesus na mão na missa? Então essa criança, ela na sua simplicidade, ela revelou mais fé do que qualquer cardeal no Brasil hoje. Tamanha é a crise na igreja. Porque ela, com seus 5 anos ali, ela ficou escandalizada com o fato de que se Cristo estava presente na Eucaristia, como que as pessoas atreviam a pegar Jesus na mão, como quem pega uma batata de McDonald's. Então ela ficou muito espantada. E para vocês verem como essas coisas acontecem toda hora, eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido aqui de uma peça que teve nesse fim de semana nesse mosteiro. Qual foi a peça? Uma peça sobre Dom Vital, o grande herói da Igreja Católica no Brasil no século XIX, né? Que paróquia hoje tem uma peça sobre Dom Vital? E por que eu vou passar um trechinho curtinho aqui? Porque eles mostram claramente para vocês isso que eu estou dizendo, da importância das capelas e paróquias tradicionais. Por quê? É uma cena, então, que tem o imperador Dom Pedro II rodeado de maçons. E aí, o que o maçom vai falar? O maçom vai começar a falar: não, porque essa coisa na peça, né? Essa coisa de que a terra de Santa Cruz é católica, não é bem assim, não. A terra de Santa Cruz, na verdade, é o Brasil. É uma terra de protestantes, é uma terra de ateus, é uma terra de maçons. E aí, quando ele fala maçons, eu comecei a gravar.
E aí eu quero que vocês reparem no que vai falar uma menininha que está na plateia, depois que ele fala isso, que o Brasil é uma terra de ateus, protestantes e maçons. Vejam que uma menina fala, ela deve ter 4 anos aí pelo tom da voz. Reparem no que vai sair da plateia. Vejam que resposta genial. É terra da maçonaria. Repararam? Eu vou passar de novo, né? Como eu disse, o maçom ali, ó, tem o imperador no meio, com 4 maçons ao redor. O maçom tá falando, não, que o Brasil, na verdade, é terra dos ateus, terra dos protestantes. E quando ele fala terra da maçonaria, eu comecei a gravar. Aí, vejam a resposta da menininha na plateia. Prestem atenção. É terra da maçonaria. Repara o que a menina fala. Ah, isso é mentira. Na sua pureza. Quer dizer, na sua pureza, uma menina que, pelo tom da voz ali, devia ter 4 ou 5 anos, ela percebe já, porque ela está sendo educada numa paróquia tradicional, numa capela tradicional, que é mentira o fato da terra de Santa Cruz ser terra de protestantes, maçons e ateus. Quantas crianças dessas, numa paróquia moderna, teria essa perspicácia de entender o que a pessoa está falando e de que entender que aquilo era uma mentira, porque o Brasil, na verdade, é uma terra de Santa Cruz. Não é nem dos protestantes, nem dos maçons e nem dos ateus. Então vejam, por isso que nós sempre temos dito, está claro, mais uma vez, agora pela indicação dos futuros bispos, que para restaurar o Brasil, para restaurar a civilização ocidental, é preciso restaurar o conceito de capelas tradicionais. Porque onde isso não quebrou, as famílias continuam numerosas e santas. E aí eu faço uma pergunta para vocês que estão nos assistindo agora. Na sua paróquia, quantas famílias são numerosas? Eu arriscaria dizer quase nenhuma. E aquela família heróica que é numerosa, normalmente ela só consegue chegar na metade da solução do problema, porque ela consegue fazer uma família numerosa, mas com muita dificuldade consegue fazer uma família santa. Por quê? Porque essas crianças estão imersas num ambiente revolucionário. O colégio delas é laico. Na paróquia, é uma confusão generalizada, né? Ninguém sabe por que está ali. É sempre 1 ou 2 heróis só na paróquia que tenta sobreviver ali naquele ambiente caótico. Mas ela não tem um ambiente que favorece o crescimento da santidade. Quando o que você percebe que os grandes santos da história da igreja, eles sempre saem, não do nada, não de uma família numerosa que está lutando ali num ambiente para sobreviver. Não, normalmente esses grandes santos eles surgem de famílias que têm uma tradição de catolicismo longuíssima. E a ordenação desses bispos, agora a sagração, mostra claramente isso que eu tenho dito para vocês. Então, o ambiente das paróquias ele tende só a piorar, pessoal, porque a crise não vai diminuir. E é por isso que vocês precisam procurar as capelas tradicionais. Há muitas pelo Brasil. Há em São Paulo, há em Brasília, há em Niterói, né? Há no Rio de Janeiro. Vocês só precisam buscá-las. Então, eu vou mostrar também aqui em primeira mão uma das experiências que mais me chocou. Isso eu nunca mostrei para vocês aqui, que aconteceu na época, há alguns anos, que eu ainda ia esporadicamente à Missa Nova. Mas isso aqui mostra claramente a diferença, porque eu vou mostrar para vocês o vídeo da Missa Nova mais celebrada, melhor celebrada, no bairro da Tijuca, que é um bairro de classe média, bem média ali, até tangendo alta. Então, a melhor missa de um dos bairros mais prestigiados da cidade do Rio de Janeiro. Vejam como é a missa. Boa noite. Bem, paz. Vocês estão vendo domingo. Está aí, ó. Completamente vazio um dos lados. Né? Missa de domingo, tá, pessoal? O rapaz está de chinelo, a mulher está sem véu, então roupas completamente inadequadas, local vazio, e veja o que está no chão. Um cachorro. Sim, eles levaram um cachorro para a Santa Missa. Isso acontecia direto.
Nessa mesma igreja que é perto do Maracanã, as pessoas vão toda hora com camisa de futebol, quer dizer, vai pra missa depois do jogo ou antes do jogo. O caos, né? O caos. Ninguém de véu, ministro extraordinário da comunhão, tudo que vocês podem imaginar, leitura mulher, todas as invenções que surgiram após a década de 60, após a invasão da Revolução na Igreja, que tudo isso está muito bem detalhado nesse livro aqui, 1962, a Revolução na Igreja, tudo isso tem na melhor paróquia do bairro da Tijuca. E vejam aqui, eu até mostrei um vídeo com as pessoas de costas, porque eu não estou aqui para recriminar a paróquia, nem para recriminar as pessoas que vão. Só que nós precisamos, pela caridade, mostrar onde está o erro e mostrar como sair do erro. E parece-me claro que se for possível sair dessa confusão, se nós não estivermos caminhando para o anticristo, como que nós podemos, de alguma forma, não fazer parte dessa confusão? E diante de tudo isso, como que nós podemos nos proteger? Buscando as paróquias e capelas tradicionais. Porque nós podemos estar no fim dos tempos, mas se nós não tivermos, só parece haver uma forma de sairmos dessa confusão, que é o restabelecimento das capelas tradicionais, e elas vão gerar essas famílias numerosas e santos que vão mudar o mundo. E vejam, é justamente por isso que o cardeal Túcio Fernandes, responsável pelo Dicastério da Doutrina da Fé, persegue brutalmente a fraternidade, porque ele é um revolucionário, né, que já fez um documento pró-bênção de pares gays, que já fez um outro documento autorizando travestis a serem padrinhos de batismo, né, e faz parte do núcleo que hoje persegue a tradição brutalmente. Então, estamos nos aproximando das sagrações, vai ser um momento ao mesmo tempo trágico, histórico. Rezemos pelos novos bispos e rezemos para que o cardeal Túcio Fernandes não gere essa ocasião de escândalo, tentando dar uma falsa excomunhão a esses grandes heróis que são esses novos bispos da fraternidade. Rezemos, então, para que tudo ocorra muito bem nesse dia 1º de julho. Diga o que você achou dessas indicações, se você entendeu a nossa explicação sobre a importância do resgate da tradição e das famílias numerosas e santas. Deixe a sua impressão, que nós vamos gostar de ler, o que vocês acharam sobre tudo isso, sobre as sagrações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!